Notícia positiva no Goiás, o Verdão deve contratar pelo menos mais um atacante de ponta para a temporada ainda nesta janela de transferências, que se encerra na próxima segunda-feira, sendo um jogador de velocidade pelos lados do campo aqui da América do Sul, que tem negociações com o Goiás. Quero trazer também uma lista de boas alternativas hoje no mercado da bola, o que o Lucas Andrino pensa também para outras posições e esta reta final, que eu acredito que teremos sim surpresas positivas neste finalzão de semana. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também em nosso canal e fazer a sua aposta lá na Pix Brasil. Você ganha R$20 de graça para apostar como quiser, como por exemplo nesse jogo do Goiás no domingo contra o Paysandu. Vitória do Verdão na Serrinha pagando 1,78 a cada real apostado, um empate a 3,30, vitória do Paysandu fora 4,55. Agora nessa Série B também na rodada teremos Novo Horizontino e Vila Nova. O empate seria bom ir para o Goiás, pagando 2,94. Vitória da Chapecoense contra o Botafogo a 2,10. Do CRB diante o Avaí 2,16. E o empate de Santos e Ponte Preta a 3,97. Essas e todas as outras odds na sequência não só da Série B, mas também a Série A, B, C, D do Campeonato Brasileiro, o retorno do futebol internacional, com R$20 gratuitos para você conhecer a plataforma na Pix Brasil. O link é aqui embaixo, faça o seu cadastro no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre notícia positiva. Mesmo nesta reta final de janela de transferências, a tendência é que o Goiás contrate no mínimo mais 2 jogadores para a sequência do ano, sendo um meia atacante e também um ponta direita. Essa informação foi confirmada pelo André Rodrigues. Também existe o interesse no mercado do Goiás, que está analisando um lateral direito. Uma informação também para complementar essa história, lá do Periquito Brisado, aliás, do Identidade Esmeraldina, também é do Brisado, mas é da página do Identidade, um abraço aí para ele, garantiu o seguinte: o Goiás ele tem negociações hoje com um ponta, um atacante pelos lados do campo, na América do Sul. Inclusive, o jogador é conhecido pela sua habilidade e baixa estatura, que chamou a atenção do diretor do Goiás, está viabilizando recursos necessários para esta contratação. Então assim, existe esse interesse do Goiás, até mesmo no mercado sul-americano. Alguns nomes foram especulados, no futebol peruano, etc, mas não avançaram. Então o que a gente tem de informação é isso. Eu estou gravando esse vídeo na quinta-feira, então no máximo até segunda-feira, quando se encerra a janela de transferências, no dia 2 de setembro, o Goiás deve ter anunciado alguns jogadores. Pode ser que a negociação não vá para frente? Claro, o mercado da bola a gente sabe como é imprevisível, mas a tendência é que isso de fato aconteça. E para mim, se o Goiás quer subir para a Série A, precisa contratar e muito bem nesse tempo que resta. Uma opção, tá? Agora saindo das informações e indo para uma indicação aqui na prática, o que eu faria se eu fosse diretor do Goiás? Olha, eu buscaria o Delis Gonzalez, atacante paraguaio, 30 anos de idade, hoje ele está no Olímpia. Reta final de contrato, tem vínculo somente até dezembro, 5 gols e 4 assistências nessa temporada em 21 jogos, inclusive foi convocado para a seleção paraguaia na Copa América, ficou no banco de reservas contra a seleção brasileira. Aqui no Brasil, o Delis jogou no Santos, acho que vocês vão se lembrar, foi bem naquele Brasileirão de 2019, depois acabou retornando para o seu país de origem. Também soma passagens pelo Dínamo, na Ucrânia, no Basel, da Suíça e no Benfica, no futebol português. Uma boa opção pelos lados do campo, ponta esquerda, muito habilidoso, bate bem na bola. Acho que seria um cara assim para chegar e resolver os problemas do Goiás na segunda divisão. Um outro craque da bola aqui na América do Sul é o Marcelino Moreno, meio atacante argentino, ex-Coritiba, também jogou por muito tempo lá no Atlanta, no futebol dos Estados Unidos, revelado pelo Lanús, onde acabou voltando nesta temporada. O Marcelino não é uma contratação fácil, tá? Não é um jogador tão barato assim. Talvez pensando, sei lá, no ano que vem, ou se o Goiás virar SAF ou algo nesse sentido, porque hoje é um jogador muito valorizado. Mas eu coloquei nesta lista para, por que não, colocar nomes mais pesados também. Se for para ser uma grande contratação, tem que ter números mais ou menos nessa característica. São 9 gols e 10 assistências nessa temporada, em 34 jogos do Marcelino. Tem contrato até dezembro de 2026 lá no Lanús, foi procurado nessa temporada pelo Vitória no comecinho do ano, agora recentemente pelo Atlético Paranaense, ele que foi vendido do Coritiba, para o Lanús por mais de 12 milhões de reais. Então é um jogador caro, mas eu coloquei nessa lista aqui também para ressaltar que existem sim
opções interessantes. Um cara que está em reta final de contrato lá no Chile é o Gonzalo Tapia, acho que essa é a pronúncia correta, 22 anos, eu gostei muito desse jogador, confesso para vocês, é um ponta direita, centroavante, ele está em reta final de contrato na Católica, tem vínculo só até dezembro, inclusive tem proposta do futebol holandês, segundo informações que vêm do Chile, e o Sport também aqui do Brasil fez uma proposta para o Tapia, só que acabou sendo recusada. Eu gostei do que eu vi do Gonzalo, ver um jogador ágil, com boa tomada de decisão, coloca na frente, explosão, assim, um cara que até mesmo finaliza bem na saída do goleiro, tem só 22 anos, mas joga no profissional, já tem 5 temporadas lá no futebol chileno, tudo bem que não é das ligas referenciais, vamos colocar assim, na América do Sul, mas por conta da baixa idade, uma boa qualidade técnica e se tratando de um jogador que está em reta final de contrato, Gonzalo Tapia, o chileno, me chama bastante atenção. Pode deixar a sua opinião também, o que você pensa sobre essas opções na América do Sul e quem que você indicaria para o Goiás também. Um jogador também que eu vi alguns de vocês perguntarem é do Índio Ramírez, né? O índio que foi procurado pelo Goiás lá no comecinho do ano passado, só que não avançaram as negociações. Na época o jogador pertencia ao Atlético Nacional. Ele não fechou com o Goiás, acabou indo para o futebol chinês, até que somou bons números por lá, 8 gols e 6 assistências em 25 jogos. O Índio Ramírez, que postou foto na Serrinha, enfim, queria jogar com o Goiás, até provocou, por exemplo, o Vila Nova em algumas publicações. Uma coisa assim interessante, curiosa, mas o Goiás, naquele momento, o Guto Ferreira não enxergou com bons olhos e o Goiás não abriu negociações. Foi mais um pedido do torcedor que acabou entrando na onda do atleta também. Hoje eu até fiquei surpreso, tá? O Índio Ramírez, ele está num clube pequeno chamado Real Soarcha. Assim, eu nunca vi esse clube, sendo honesto aqui com vocês. E olha que eu até entendo assim, um pouquinho de futebol da América do Sul, mas sendo sincero, eu nunca vi. Esse clube está na segunda divisão da Colômbia. Tem contrato só até dezembro, eu não sei se é um clube endinheirado ou algo nesse sentido, mas é curioso, o Índio Ramírez, que teve bons números lá na China, voltou para o Atlético Nacional, rescindiu o seu vínculo e fechou com esse clube da segunda divisão. Ainda assim, né, ele nessa temporada agora, pegando os números deste ano de 2024, ele ficou no banco de reservas 3 vezes, tá certo, 3 vezes nesse ano. A última vez que ele jogou foi ainda no mês de maio. Então, assim, uma situação curiosa do Índio Ramírez. Não sei o que está acontecendo com a carreira do jogador. Pelo que eu pesquisei, não está lesionado ou algo nesse sentido. Aqui no Brasil ele foi bem pelo Bahia, lá em 2020, marcou 3 gols em 11 jogos. Também somou bons números pelo Atlético Nacional em 2019 e 3 gols pelo América Mineiro em 2022. E para finalizar o nosso vídeo também, outro cara que eu vi jogar aí no futebol peruano e acho que seria uma boa aposta para o Goiás é o Santiago Gonzalez. Ele é argentino, 25 anos de idade, só que atua no Peru, pelo Sporting Cristal. São 12 gols e 14 assistências nessa temporada, em 28 partidas. 25 anos de idade, o contrato dele vai até o final do ano que vem. Ele foi procurado também pelo Sport Recife nessa temporada de Série B, e é um cara que eu gostei também pelo que eu vi. É um centroavante que pode jogar pelos lados também, tem boa mobilidade ali dentro da grande área e consegue se posicionar muito bem dentro da grande área, às vezes fazendo aquele facão, atuando como um segundo atacante e tendo uma boa condução da bola quando sai da grande área também. 1,70 m de altura, ele que é destro, lá na Argentina ele jogou em clubes menores, ele até tem uma passagem no São Lourenço em 2019, mas não chegou a atuar no profissional. Ele passa pelo Ginásio de Mendoza, tá? Não é o ginásio que o Goiás enfrentou na Sul-Americana, o Nueva Chicago em 2020 e o Deportivo Maipú, esse clube da segunda divisão argentina, com 38 jogos e 8 gols marcados no ano passado. Vale lembrar que a segunda divisão da Argentina tem uma porrada de clubes, né? Por exemplo, o Deportivo Maipú no ano passado jogou 40 vezes, então não é igual ao Brasil, tá? A segunda divisão, por exemplo, da Argentina, eu diria que é até mesmo em termos de organização, de infraestrutura, até pior do que a Série C ou a Série D do Campeonato Brasileiro. Em termos de qualidade técnica, eu já assisti inclusive um jogo da segunda divisão argentina, não foi muito agradável não, tá? Mas não é tão diferente do que a gente vê aqui de clubes da quarta ou até mesmo do campeonato estadual. Enfim, sobre o Santiago Gonzalez, demonstrou-se bons números nesse ano. Na Libertadores ele só jogou 2 vezes, esteve ali lesionado, mas no campeonato peruano
já tem 12 gols até aqui. Pode deixar a sua opinião, o que você pensa também sobre esses atletas e qual indicação você faria, qual é essa movimentação que a gente tem de informações de fato que o Goiás tem sim esse interesse em contratar 3 jogadores e que existe essa movimentação. A tendência, tá, não é confirmada, etc, mas o Goiás deve anunciar um jogador bom até a segunda-feira. Quando a janela fechar, o Goiás ainda pode contratar jogadores, mas aqueles atletas que estão sem clubes, né, ou que rescindiram seus contratos antes do dia 2 de setembro, beleza? Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever em nosso canal e fazer a sua aposta lá na Pix Brasil, onde você ganha R$20 de graça. Só pegar o link aqui embaixo no comentário fixado e começar a palpitar. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos numa próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!